Meu nome é Igor, tenho 20 anos, faço faculdade de Publicidade e Propaganda e sou bicha. Oi, eu sou o Eric, acabei de fazer 20 anos, também curso Publicidade e Propaganda, junto com o Igor, e somos bichinhas. Bom, a gente foi convidado aqui para estar contando um pouco da nossa história e começando desde a infância, quando a gente vai falar de sexualidade, a sexualidade começa da gente desde quando a gente nasce. E a descoberta da sexualidade vem quando a gente é inserido em um grupo social. E inserido no grupo social, a gente começa a perceber essas diferenças. Então foi desde muito cedo eu percebi que eu era diferente, eu não sabia do jeito que era, mas não era algo questionável, porque quando a gente é criança, a gente só é a gente, entendeu? E ninguém tá lá questionando, sendo abusivo. Claro que a gente vê um preconceito ou outro, mas é mínimo, perto do que vai acontecer quando a gente estiver na nossa infância. Como o Igor disse, a questão de identidade de gênero, orientação sexual, toda essa descoberta interna de uma pessoa, ela começa muito cedo. Ela começa, de repente, mesmo na infância, quando a criança começa a se perguntar ou ela começa a se posicionar mediante situações que não são tão, vamos dizer assim, tradicionais, né? Comigo foi a mesma coisa. Assim que eu entrei na escola, eu percebi que eu já não me enquadrava muito com os meninos que gostavam de jogar futebol e eu já gostava mais de ficar com as meninas, de falar sobre os assuntos que elas estavam ali pautando, tipo séries, filmes e tudo mais. Mas diante dos olhos de muitas pessoas isso é errado, né? Não deveria ser, mas é. Foi entrando na pré-adolescência que eu lidei com o meu primeiro choque de realidade. Foi quando eu comecei a me auto-perceber e começou a fazer mal porque eu estava dentro de um grupo religioso. E, infelizmente, quando a gente está dentro de um grupo religioso, é colocado regras, normas de como a gente deve se comportar, agir, sentir, que a gente deve reprimir, que é pecado, que é errado, que é o demônio dentro de você. Tratam a gente como se a gente fosse aberrações. E eu era coroinha, depois eu virei acólito e estava sempre nesses rolês de retiro e tudo mais. Então eu comecei a fazer terapia desde os meus 8 anos, só que lá eu não entendia. Então eu fui fazendo terapia, recebia alta, mas logo o problema voltava de novo à tona. Então isso mexia comigo de novo. E tudo era o quê? A sexualidade e a não aceitação. Mas eu não me aceitava porque eu enxergava que era ensinado pra mim, mostrado como se fosse algo errado. E o duro que não era nem dentro de casa, era a própria igreja que eu frequentava, cara. Então tudo isso que era passado de uma forma tão doída que o lugar que eu ia pra encontrar amor, paz, sossego, eu encontrava ódio, repressão e desespero, porque aquilo era contra a minha realidade. Então eu me questionava diversas vezes conversando com Deus, o porquê eu tô vivo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que tem de errado. Tanto que uma coisa muito forte que acontecia comigo, sabe quando você tá pra cumprir desejos que você quer cumprir no final do ano pra início, lá no ano novo? Isso. Aqui que eu escrevia que eu queria a cura da homossexualidade, porque eu achava que aquilo lá era o que principal tinha que ter na minha vida. Porque era errado, então eu não queria mais ser errado, eu queria ser correto. Então foi nessa questão, de tentar se encaixar, de que eu tava destruindo e me afundando em um poço sem fundo. Então foi só em 2017, em 2016, 15 e 16, que eu tava entrando pra uma escola técnica, que eu conheci o Erickson, que a gente virou amigo desde então. Foi quando começou o processo de aceitação, que eu comecei a enxergar uma nova realidade. E isso passando por crises desesperadas. Não vendo luz no fim do túnel, porque é isso que a gente se sente, sem esperança nenhuma. Porque se eu não posso ser eu em lugar nenhum, porque é a minha existência. E foi que nesse ano eu comecei a me questionar na terapia. Se Deus estava me dando tudo, o porquê Ele não me dava cura disso? Então era alguma coisa que eu tinha que rever. Eu só melhorei a partir do momento que eu entrei na terapia, eu fui reconciliando eu comigo mesmo, é o meu eu se encontrando com quem eu sou de verdade. Foi quando eu desconstruí a imagem de Deus para reconstruir a imagem do que eu acreditava. Que eu não posso justificar como um Deus, assim, e sim no que eu acreditava, no que me acolhia, no que realmente não ia me julgar, não ia me punir por conta de ser eu mesmo, por conta de eu querer amar. E, sabe, a questão é de muito amor. Sim, diferente do Igor, em relação à adolescência, para a adolescência foi um pouco diferente, porque eu tive uma família muito religiosa, ou melhor, de extrema ponto religiosa, e para eles sempre foi errado essa questão de sexualidade. E por conta disso eu cresci por muito tempo me reprimindo em relação a sentimentos, a gostos e tudo mais. O que acontece basicamente é que aí no ano de 2015, meados de 2015 e 2016, foi quando nós entramos para a escola técnica, né?
E como o Igor disse, nós começamos a se aproximar, mas até então ninguém chegou a se assumir um pro outro, falar tipo, olha, sou gay, isso, aquilo. Mas assim, era um sentimento mútuo. Um sentia pelo outro e a gente sempre zelava um pelo outro. Só que no ano anterior, foi um dos piores anos que eu tive, foi quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de depressão. Foi quando eu perdi boa parte dos ciclos dos meus amigos, por motivos aí variáveis, como por exemplo, o pessoal que se mudou da cidade, outros que foram para escolas distintas, e foi o ano que eu me vi sem ninguém. Poxa, já não tenho apoio dentro de casa, e os poucos amigos que eu podia contar já não estão mais comigo. E aí eu entrei na escola, e foi quando nós tivemos o nosso primeiro contato, né? Sim, o nosso primeiro contato, que foi meio que um abraçando o outro e se acolhendo, porque a nossa amizade foi se afirmando dia após dia aí, que a gente é amigo até então, faz mais de 4 anos. E a gente passou muita coisa junto, até mesmo a parte de se assumir. Eu e ele, a gente se assumiu com 1 semana de diferença. Eu me assumi primeiro e depois ele se auto-assumiu. E o meu processo de... É feio falar assumir, porque a gente não tá se assumindo pra ninguém. A gente tá se reconhecendo, a gente tá, na verdade, se aceitando. A gente se aceitou e contou a nossa aceitação pra nossa família com poucas semanas de diferenças, na verdade 1. E o meu processo de aceitação foi em meio à minha pior crise, à minha pior fase, que eu também estava com sintomas de depressão, estava com síndrome do pânico diagnosticada pelo meu psicólogo, eu estava tomando remédio, fazendo tratamento para um pânico que era sobre a minha sexualidade e minha não aceitação, que estava me reprimindo a esse sentimento, mais uma vez por conta da religião. Mas nesse processo de construir, quando eu vi que realmente eu era, o que eu me reconheci como eu era, eu cheguei na minha pior crise, eu estava chorando, eu não vi que eu realmente, dali, a única solução seria, infelizmente, a morte, que infelizmente, muitos LGBTs acabam passando, que é tirar a própria vida, porque a gente não vê luz, a gente não vê solução, o que a gente vai fazer aqui, já que a gente é errado. Então, foi quando eu quis falar pra minha mãe de uma vez por todas. E pro meu espanto, realmente, o preconceito estava morando dentro de mim e das pessoas que faziam bullying comigo na escola, que infelizmente a gente passa por muitas piadinhas, muita luta, porque como o Erickson sempre fala, que a gente nas nossas conversas, a gente está dentro de uma bandeira 24 horas, então a gente está sujeito a xingamento, a chacota, a risco de não conseguir emprego. E risco de morte. Risco de morte, principalmente. Então, quando a gente aceita, a gente sabe que essa aceitação vem com um peso muito grande, mas que tudo vale a pena, que nada vai comprar a sua liberdade. Então foi em meados de 2016, 2015 e 2016, quando eu comecei a questionar o que eu era, o que eu sentia e o que eu seria, né? Um grande momento na vida de qualquer LGBT é o momento que ele se questiona, que ele quer entender mais o que ele é, o que ele vai ser, né? Se entender realmente como uma pessoa. Foi quando eu comecei a buscar, referências, pessoas, livros, filmes, músicas, tudo que fosse possível, porque, primeiro, eu precisava me entender e principalmente ter uma figura que falasse por mim. Se sentir representado. Aí, conforme nós tivemos aí o nosso contato, nós começamos a nos fortalecer como amigos. E foi então, depois de 2 anos de amizade e de muito questionamento, muita coisa um a gente pro passou outro. nesses 2 anos. A gente não se assumia, mas a gente sabia que a gente era, mas a gente ia se apoiando muito. Porque a gente foi se tornando... Hoje o Erickson é meu amigo, é meu irmão. A gente realmente tá aqui casadíssima, juntos até o fim. Porque a gente passou por tudo junto. A gente se assumiu com 1 semana, mas até chegar essa última semana, a gente foi muita luta, muita crise, muito pânico e medo da sociedade pra tentar chegar a isso. Sim, aí em relação a esses 2 anos de muita pergunta, muitas crises, muitos problemas, que foi então que o Igor se assumiu e logo após eu também me assumi para os meus pais. O meu processo para estar contando para minha família começou quando eu me autoaceitei, mas esse processo veio cheio de crises. E foi quando, fazendo terapia, aliviando tudo isso, eu tive a minha pior crise, quando eu achei que realmente não ia ter mais luz no fim do túnel. Pensei em fazer besteira, sabe, de tirar a própria vida, que infelizmente é uma coisa que muitos LGBTs acabam passando, pra contar. Quando eu contei pra minha família, foi através da minha pior crise. Eu cheguei na minha mãe, eu tava desesperado, eu abracei ela e falei: mãe, a gente precisa conversar. Eu preciso te contar algo que provavelmente você já sabe o que é. Só que é isso que tá fazendo eu ficar doente, é isso que tá fazendo eu fazer todo esse tratamento, todo esse tempo de não aceitar, por conta da religião, da igreja, do que as pessoas vão pensar. E se você e o pai também, eu não sei o que eu vou fazer mais. Então, como eu já não vejo solução, eu preciso falar com a senhora. Aí eu cheguei nela e contei.
Depois de tirar esse discurso, contei que eu era gay, falei, mãe, então eu sou gay e tudo isso está acontecendo comigo por conta disso, por conta todo esse medo, dessa repressão. Ela olhou no meu olho, me abraçou e falou, Igor, se essa é a sua preocupação, se considere já livre disso. Porque hoje nem agora você vai precisar contar e depender de ninguém na sua vida. Você tá sozinho nessa, independente de que a sua família tá do seu lado, o mundo lá fora pode estar ou não estar, então não se importe com as pessoas, se importe com você. E ter ouvido isso da minha mãe não teve preço, vocês não sabem o quão empoderado eu fiquei. Por isso eu senti a necessidade de ajudar as outras pessoas à minha volta, porque a minha história é muito diferente da do Eric. Porque depois, no outro dia, minha mãe chegou e falou, a gente conta pro seu pai. No fim, ela acabou contando antes de mim. O meu pai só veio, me abraçou e falou que estava tudo bem, que ele continuava a me amar. E no outro dia, só eu lembro de uma cena que é a minha mãe chorando. E eu perguntei por que ela estava chorando, se ela estava com vergonha, o que estava acontecendo. E ela falou, não tem problema nenhum em você ser quem você é. Isso eu quero que você seja, eu quero que você seja feliz. É isso que importa pra mim. Só que o meu medo das pessoas lá de fora, porque eu não sei como eles vão reagir, porque o mundo é mau. Infelizmente, ela não estava errada. Mas, como vocês vão poder ver, a história do Eric é totalmente outro rumo. Sim, tem um contraste muito grande, na verdade, né? Mas começa basicamente assim, eu e o Igor, nós já estávamos para contar, mas em nenhum momento a gente combinou, não foi nada combinado. Eu tenho uma memória muito bonita, acabei de lembrar aqui, que foi quando você chegou, que a gente trabalha juntos. Ele chegou no começo da semana com o olho cheio de lágrima e falou, amiga, eu me assumi para os meus pais. Sim, e foi com essa memória que eu tomei muita energia, porque no momento do abraço foi muito forte, foi muito encantador, porque foi uma energia muito gostosa de sentir que meu amigo estava aliviado, tipo, mano, eu contei isso, meus pais estão tranquilos com isso. E no final dessa semana, foi quando eu acabei contando para os meus pais também, só que foi um rumo totalmente diferente, né? Porque o que aconteceu? Minha mãe acordou um dia super irritada, era num sábado, e ela me chamou pra conversar do nada. Ela falou assim, a gente precisa conversar muito sério. Aí eu já sabia sobre o assunto porque eu estava no meu quarto e alguns minutos antes eu estava escutando a conversa entre ela e minha irmã. Aí eu, bem tranquilo, fui tomar meu banho, me arrumei. Vamos conversar então. Daí ela me perguntou, mas ela me abordou de forma muito agressiva, né, verbalmente, em relação à situação. Então a minha reação também foi um pouco agressiva em relação. Eu falei, sim, eu realmente sou. Eu tenho escondido isso de vocês por toda a minha vida e infelizmente vocês só estão sabendo dessa forma. E foi quando então que estourou a bomba em casa, porque minha mãe não soube como reagir. Ela, na verdade, até chegou a questionar pra mim como ela deveria se sentir em relação a isso, porque eu estava fazendo alguma coisa errada e como eu seria visto em relação à família, a emprego, basicamente todo o meu ciclo social em si, né? No mesmo momento eu aproveitei para contar para o meu pai, que eu já estava ali no momento mais elevado. Acabei contando também para o meu pai e a reação do meu pai, em primeiro plano, foi até ok. Tudo mudou a partir do domingo, que foi quando eles conversaram durante a noite, os dois, meu pai e minha mãe, e simplesmente acordaram bravo. Eles não estavam aceitando, a situação não era ok para eles. Foi quando eu comecei a sofrer homofobia dentro de casa. Eu não cheguei a sofrer agressão física, mas verbal sim, muita. E física foi por pouco que eu realmente não passei. Nesse domingo, eu lembro que minha avó passou em casa ainda, meus pais fizeram questão de contar pra minha avó, eu me senti super péssimo em relação a isso. Exposto. Sim, então, e após a reação dos meus pais, eu também fiquei sem reação, porque foi aí que eles fizeram a situação ficar mais complicada, que eles perguntaram, você se importa em ficar em casa? Foi um convite para eu poder me retirar e, na verdade, minha mãe também chegou a mencionar. Você se importaria de sair de casa? Não é uma coisa que a gente quer aqui dentro. Como que as pessoas vão ver? Como que a igreja vai ver você aqui dentro da minha casa? Porque você tá esperando apoio da sua família, cara. E, tipo, diferente de tudo, foi uma coisa muito agressiva que muita gente passa e a galera não tem noção. Porque não basta sofrer homofobia fora de casa. Tem que sofrer, tipo, a opressão no próprio lugar de onde você veio. Sim, e na semana seguinte, após eles terem conversado entre eles e terem me abordado até mesmo para sair de casa, foi quando tudo piorou. Que eu comecei a sofrer homofobia praticamente a todo momento que eu estava na presença dos dois, do meu pai e da minha mãe, com palavras agressivas, com xingamentos.
E eu lembro até, inclusive, um dia que eu estava muito debilitada porque eles estavam sugando toda a minha energia e eu pedi para minha supervisora, onde eu trabalho, se eu podia ficar um pouco mais, fazer uma hora extra naquele dia, porque eu não estava bem de ir para casa. Eu sabia que se eu chegasse não ia estar legal o cenário lá. Ela super apoiou, falou, tudo bem, faça a sua hora extra e depois a gente conversa a respeito disso. Fui para casa, minto, antes de eu ir para casa, eu já sabia que ia ser um pouco difícil em questão de estar lá na presença deles, até porque em relação a, por exemplo, alimentação, eu não consegui ir para a cozinha sem sofrer algum tipo de preconceito, ou até mesmo chegaram alguns momentos em que meus pais chegaram a esconder comida de mim, a ponto de não querer mais contato comigo dentro de casa. E eu tive a ideia de passar numa lanchonete a caminho de casa, né, para eu poder pegar lanche e comer no meu quarto em casa. Beleza, comprei o lanche, fui para minha casa, já que era caminho. Cheguei com todo o silêncio possível, abri a porta e estava subindo para o meu quarto. Assim que eu terminei de subir o lance de escadas, o meu pai ele saiu do quarto dele. E foi o momento que eu achei que eu ia sofrer uma agressão física, porque ele veio correndo para cima de mim, falando que isso não era hora de chegar em casa, sendo que era um horário relativamente cedo. E a única reação que eu tive foi pegar a chave que estava no bolso estava no canto da bolsa, no bolso específico ali, onde de porta-trecos, e abrir a porta do meu quarto. A única coisa que deu tempo foi abrir a porta, fechar e escutar o murro atrás da porta. Foi meu pai praguejando diversas coisas, falando que isso não era de Deus e que eu estava sem caminho e que dali em diante pra mim tinha acabado. Foi totalmente o oposto do Igor. Sim, total. Né? Tipo, porque por mais que assim eu recebia ataques homofóbicos fora de casa, eu sei que quando eu estivesse em casa eu estaria tipo em paz. Porque, tipo, diferente do Eric, eu também passei por terapia. Então eu já estava construindo todo esse rolê da autoaceitação, de ser forte. Então eu sentia necessidade de ajudar ele. Por isso que a nossa amizade, depois que a gente se assumiu, é que nem a gente, além de se amar mais, a nossa amizade se fortaleceu assim, tipo, mudou real. Aí após as ameaças, foi durante uma semana que isso persistiu. Eu decidi sair de casa, eu era basicamente um estagiário que fazia faculdade com um salário péssimo, a busca de aluguel e um lugar para poder dormir. E é daí, desse momento em diante, que a palavra lar ou casa, ela toma um outro significado. Porque até onde eu considerava casa e lar, foi o primeiro lugar que me apedrejou. E isso não é esperado para qualquer pessoa, independente de você estar com pai, mãe ou qualquer outro membro da família, ou até mesmo uma pessoa que cuida de você, um guardião. E eu percebi que lar, na verdade, eram as pessoas que estavam ao meu lado, as pessoas que estavam me apoiando, que estavam ali para me dar um abraço quando foi preciso, para dar uma palavra amiga. E foi daí então que eu precisei sair da casa dos meus pais. Levei as pouquíssimas coisas que eu tinha, como por exemplo um guarda-roupa, as poucas roupas que eu tinha e a minha cama, basicamente. Eu consegui me mudar próximo ao centro da cidade, inclusive próximo ao meu trabalho. E aí eu percebi que o conceito lar ele muda muito. É muito mais do que isso, é um estado de espírito lar, na verdade. Eu passei quase um ano sem ter contato com os meus pais, literalmente nenhum contato. Eu evitava qualquer tipo de ligação, videochamada, áudio por WhatsApp, qualquer coisa. E é um momento muito importante, eu acho que qualquer pessoa deveria ter um momento consigo, né? É um momento em que você avalia tudo o que você é. E foi aí que eu me reconsiderei como pessoa, me desconstruí. E depois de muito tempo sem falar com os meus pais, eu tive o primeiro contato com minha mãe. Ela apareceu um dia no meu trabalho. Ela presente, foi muito forte a cena. Sim, foi sem aviso. Ela simplesmente falou, oi filho, a mãe tá aqui. E eu fui um abraço nela, ela pediu desculpa mais uma vez. Ela já tinha pedido anteriormente. E foi daí em diante que a gente começou a reconstruir os pequenos laços. Que foi a partir de uma ligação que eu consegui já atender. E de repente uma mensagem de bom dia. Porque não vale a pena guardar a mágoa. E a gente conversava muito sobre isso, porque a gente chorou muito junto nesse processo, pra depois sorrir muito junto. Sim. Porque a gente tá contando tudo isso, mas não pense que é tipo só isso de coisas ruins. Na verdade, isso tudo a gente passa pra ser feliz. E a felicidade que vem depois, ela é reconstruída de uma forma muito empoderadora. Muito porque única. Muito única, porque a gente sabe que a gente vai ter que lutar 2 vezes mais de qualquer outra pessoa que nasce com privilégios, digamos.
A gente sabe que a gente vai ter que dar duro, a gente sabe que pessoas não vão aceitar, a gente vai olhar torto, mas ninguém compra a liberdade de ser quem você é. Ninguém compra você poder se auto-ver no espelho e se enxergar de verdade. Porque antes eu via um menino padrão, eu via um menino que não era feliz e que a sociedade achava que estava feliz por conta das regras e normas. Mas quando eu descobri a felicidade, quando eu comecei a me moldar, a fazer minha tatuagem, colocar um piercing, a começar a me sentir empoderado usando as roupas que eu queria, sem gêneros, porque colocavam gêneros na roupa, foi uma construção totalmente. Então, o Erickson mesmo, ele tá se descobrindo agora como drag, ele tá se montando. Então, quando a gente começa a fazer essas primeiras coisas, a gente tá tudo muito junto. A gente fez tudo isso junto, se descobrir tanto como drag, ele já me montou. A gente, sabe, gente, é muito lindo. Então, você que tá pensando em se assumir, saiba que você tem seu tempo, não precisa ser com 15, 17, 20, saiba que você tem seu tempo, só não deixe, não estrague a sua vida se escondendo atrás de um armário cheio de poeiras se você tem rinite. Então, respira fundo e seja você. Saiba que tem uma comunidade que vai te acolher, porque preconceito vai ter em todo lugar, infelizmente até na comunidade, mas saiba que tem muitas pessoas lá fora. A gente descobriu que estava tudo bem ser a gente quando a gente foi pra faculdade também, porque a gente faz faculdade juntos, na mesma sala, não basta fazer só o curso junto, se assumir junto, fazer tudo junto. A gente decidiu fazer o mesmo curso, porque tanto eu como ele, o que ligou a nossa amizade foi a arte. A gente não se considera publicitários, a gente se considera artistas. E através da arte, entrando na faculdade, a gente viu um mundo novo. A gente viu gente de cabelo colorido, gente de todas faixas etárias e sexualidades se pegando ali. A gente falou, gente, se tá tudo bem ser viado aqui e ali, tá tudo bem ser a gente. Enfim, eu e o Igor, a gente compartilha muitos momentos que casam, né? Porque, Juntos. por exemplo, a primeira vez que ele estava maquiado foi logo em seguida quando ele usou a primeira peça feminina no corpo. Tipo, a gente bem afrontosos, né? Andando no bloco de engenharia da faculdade do jeito que a gente queria. Então, tipo, é muito empoderador, gente. Por mais que vão vir olhares tortos, isso tudo acaba te fortalecendo ainda mais. Porque você não vê mais como você, tipo, seu viado, tá, você sabe que você é. Então, tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando a pessoa acha que tá te xingando de viado, bicha, quando na verdade, tipo, é só um elogio que ela tá fazendo, você não vai se preocupar com aquilo. Então você vai olhar, vai rir, vai se sentir, nossa, gente, tô muito bem empoderado assim. E aí que começa a engrandecer. Foi muito choque quando a gente entrou na faculdade e viu, tipo, meninos de saia. Aí mal sabia a gente que um semestre depois era a gente que estaria assim que nem ele. Então, tipo, tudo foi muito maravilhoso. E não se encaixe no estereótipo, porque o que te passam na televisão, que gay tem que ser engraçado, que tem que ser daquele jeito, que é, tipo, o pet da garota hétero, cancela, tipo, todo esse reconhecimento. Porque a gente pode sim ser amigo de seja qual for o gênero, hétero, gay, cis, seja o que for. Você pode ser amigo de quem você quiser. Só não deixe te diminuírem por conta disso. E não acredite só no estereótipo que te mostre. Encontre você mesmo e o seu estereótipo. Crie um novo, porque o mundo já tem tanta gente igual pra ser. Entre eu e o Igor, por exemplo, nós temos dois tipos de gays, mas na verdade nós somos um núcleo gigante. Existem... Não só de gays, mas existem tipo, muitos tipos de gays, lésbicas, transexuais, a galera queer, que eu acho que é onde a gente mais se encaixa, que é tipo a galera bem esquisita, que se veste com o que quiser e usa o que tem quiser. mais vontade, assim, tem umas de se vontades expressar. assim. E enfim, isso daqui é só tipo 1% do que existe atrás do arco-íris. Ou melhor, na frente, do lado, onde seja o arco-íris pra você. Uma dica que eu posso te dar, conhecimento é uma coisa que não é mensurável. Se conheça como pessoa, se questione, tenha o seu tempo, faça as decisões certas, mas para isso você precisa ter conhecimento. Usa o espaço que você deixou no armário para guardar o seu medo, porque quando você acaba tipo se aceitando, você vai ver que o medo das coisas existem, mas acaba sendo mínimo, porque a vontade de querer ser representado é muito maior. A mensagem que nós deixamos é, cara... Seja você mesmo. Seja você mesmo, seja fiel para quem você é lá dentro, porque só você se conhece, nenhuma outra pessoa. Então, por favor, busque conhecimento, busque representatividade, se entenda como pessoa e principalmente ocupe o seu lugar, porque você faz diferença. Aceite quem você é, a verdade que você é no seu tempo. Enfim, acho que a mensagem é essa e principalmente... ame. Se ame os outros. E realmente, gente, o amor é a única revolução verdadeira. O amor próprio, seja o amor próprio de você, seja o amor pela a causa que você está acolhendo ou por quem você é. Não se vague num falso amor, que seja qual for que foram te mostrado pra você, vai descobrir o seu. Isso.
Dentre tantos momentos da vida, existem alguns que são como tempestades. Momentos esses que nos sentimos desorganizados, com medo, sem rumo, vulneráveis. E após a tempestade, é necessário limpar e reparar os estragos que dela foram causados. E assim, pode-se dizer que é a sensação de quando não nos encontramos mais, quando não nos encaixamos mais, onde o meio que nos influencia quer, onde a vida que haviam projetado para nós não nos cabe. E, em meio a toda essa tempestade, é que de forma instintiva buscamos nos esconder, buscamos um refúgio, nos apagar, sumir. Mas como podemos nos esconder de nós mesmos? A única coisa que posso lhe afirmar é que tudo tem seu tempo. Não poderei prometer que esse tempo não vai vir cheio de desafios, questionamentos e desconstrução, e que em alguns momentos isso não poderá ser algo doloroso, pois toda luta carrega suas feridas. Mas me arrisco a lhe garantir que após o término dessa tempestade, onde, dentre tantas coisas, a mais valiosa que poderá carregar consigo é o conhecimento e o orgulho de ter enfrentado a tempestade, orgulho de ter buscado sua versão mais autêntica, sua essência, orgulho de dentro de todo esse tempo recluso, ter a paciência de aguardar a luz que vem de nós, a luz própria, fazendo com que possamos entender que nada compra a nossa liberdade. Nada deve nos definir ou limitar, e principalmente nos parar, que a luta é diária, mas que ela não tem preço, pois após toda a tempestade vem o arco-íris, e nele podemos encontrar luzes que nos guiarão para o lugar onde toda forma de amor é aceita, lugar como esses onde escolhemos chamar de lar.